Olá, meu querido internauta, é uma alegria imensa, um prazer enorme estar com você novamente. Hoje é terça-feira, né? Dia 25 de outubro. Incrível! Outubro também está indo embora, né? Está indo embora. Você está no canal Conservadores do Universo. Esse é um programa maravilhoso que nós fazemos com muita alegria. É o Clube do Livro. E nós estamos comentando um livro maravilhoso que é o Guerras Urbanas. Nossa, ele é muito atual, né? Atualíssimo. Nós podemos dizer que é bem atual. Hoje nós temos dois convidados, isso. Nós temos dois convidados aqui muito especiais. Nós temos o Major Jaime, que é o nosso grande amigo, é vereador na Câmara Municipal de Campinas, né? E temos o nosso querido jornalista, o Alexandre Barbosa. Então, eu começando, né, pelo Major, pode dar seu boa noite, em seguida o Alexandre, e aí nós iniciamos aí os nossos comentários, né, Major? Ô, Claire, Alexandre, prazer, viu, estar mais uma vez com vocês, né? A gente já pôde fazer alguns comentários, né, lá atrás, né, sobre o início ali, a apresentação, o prefácio. Aí estamos junto com vocês hoje, né, hoje com o Alexandre, né, também compondo, e a gente poder comentar mais alguma coisa. Prazer aí. Alexandre? Bom, boa noite para todos que estão nos assistindo. Uma boa noite para minha amiga Claire e muito boa noite também para o meu amigo Major Jaime. É sempre um grande prazer conversar com um homem de Deus que entende de segurança pública, que com certeza vai abrilhantar os comentários aqui, né, nessa noite no Clube do Livro. Eu agradeço muito as suas palavras, viu, Alexandre? E só para o nosso internauta, aquele que nunca entrou na nossa live, né? E eu já vou pedir, gente, por favor, dê o seu positivo ou negativo, se você gostou ou não gostou, né? Dá uma alavancada aí, se inscreva no nosso canal, né? Canal Conservadores do Universo. E por enquanto o nosso universo é aqui em Campinas, né? Mas dê o seu like e colabore, né, com essa subida aqui do nosso canal. E para você, para o internauta que chegou hoje, né, vamos supor, então o que nós estamos fazendo? Nós estamos comentando esse livro que eu acabei de falar para vocês, né, Guerras Urbanas, que é um livro extremamente atual, incrível. E ele foi escrito por um francês, ele não é brasileiro, né? É o Antoine Tisseron, né? E ele foi editado pela Bibliex, que é a Biblioteca do Exército, né? Essa biblioteca maravilhosa que foi criada em 1800 e alguma coisa. E então nós, inclusive, na nossa outra live do dia 1º de novembro, nós vamos ter aqui conosco o Coronel Rubens, que é justamente responsável por toda a parte comercial, né, da Bibliex. Então, ele estará conosco também. Então, esperamos que nós tenhamos aí 3 pessoas para comentar. Vamos ver como é que as coisas continuam, né? Só um parênteses, né? Nós estamos há 5 dias da nossa eleição para presidente, e aqui em São Paulo, eleição para governador. Como nós pedimos a Deus, como pedimos a Deus, que Deus realmente ilumine a mente, né, e o coração dos nossos eleitores, porque quem escolhe é o povo, então que o povo saiba fazer as suas escolhas, esse é o nosso desejo, né? Muito bem, nós comentamos já, como o Major mesmo acabou de me dizer, o início, né, realmente dos comentários, a gente falamos sobre o prefácio, depois fizemos a primeira introdução, e agora nós iniciamos o primeiro capítulo, né? No primeiro capítulo, a gente
a gente vê que um grande especialista, né, disse, logo no comecinho, Roger Spiller, ele fala que grande parte do trabalho futuro das forças terrestres será cumprida em espaços passíveis de se qualificar como urbanos, né? Então, nós fizemos alguns comentários, né, antes da gente gravar, e a gente viu que esse livro é realmente muito técnico. E são pessoas, assim como o Major, que, né, e eu espero também o Coronel Rubens depois, que poderão trazer de uma forma bastante didática, se bem que o Anthony é bem didático, mesmo eu que não tenho nenhum conhecimento de segurança pública, pude entender bem, né? Só que ele é realmente bem detalhista a respeito realmente das guerras urbanas. Então, eu gostaria de começar com Alexandre, né? Alexandre, que você não participou, né, do início nós falamos das gangues, falamos de outras circunstâncias, né, para entrar nos comentários desse livro, né? E eu gostaria que você fizesse alguns comentários e depois a gente passa a palavra para o Major, ou o Major também pode ir entrando. Vamos tentar fazer uma coisa bem dinâmica, né? Vamos lá. O primeiro capítulo, ou o que você achou até aqui também, né, Alexandre? Pode ir. A palavra é sua agora. Muito bem, Claire. Ao ler o livro, né, Guerras Urbanas, Novos Métodos, Novos Soldados, me fez reportar aquelas imagens de grandes filmes de Hollywood, quando os soldados americanos entram nas cidades, como Cidade de Bagdá e outras cidades da Síria, para confrontos urbanos, e aí você percebe que os soldados, eles estão, como é que eu posso dizer, submissos a uma cultura, a códigos práticos, né? E mesmo estando baseados aqui, como diz o próprio Cicéron, obediências dinásticas e tal, a gente percebe a dificuldade que existe de você colocar esses soldados, esses novos soldados, num ambiente totalmente diferente do que ele já está acostumado ou do que nós todos já estamos acostumados a ver, que é um ambiente de guerra, na verdade. É um palco totalmente diferente, é um lugar que nós não conhecemos, aliás, que os soldados não conhecem, né? E esses códigos práticos aqui que o Cicéron fala, seria interessante o Major Jaime até depois dizer para nós, mas uma coisa interessante é que o Cicéron, ele leu o Sun Tzu, que é aquele general chinês, né? Inclusive eu tenho um livro, o livro Arte da Guerra, que eu achei muito legal da parte do Cicéron, ler o livro de um coronel, de um general que na verdade a gente não sabe, né? Se existiu de verdade, quem era o Sun Tzu, né? A gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe bem, a gente sabe que o exército, as forças armadas tiveram que se reinventar, né, para enfrentar esse novo cenário, né? E nós percebemos que da década de 60 para a década de 80, nós tínhamos muito menos confrontos do que hoje. Isso aí, para mim, é um questionamento, porque como é que, com todos os direitos, com toda como é que se fala, as premissas da ONU, né? Com a evolução, né, do ser humano. A evolução, né? A tecnologia, né? Como é que... Isso é uma coisa que tem que se explicar. Eu gostaria que o Major falasse, porque ele é especialista nisso. Eu sou apenas um jornalista que tem o hábito de ler, né, e perscrutar. Então eu vou passar para ele essa chance de falar para a gente aqui por que o Cicéron ele leu Sun Tzu, né, e por que essa mudança drástica de contingente, né, mais
na década de 60, né, até a década de 80, e menos guerras após a década de 80. Né? Se eu não me engano, acho que foram 15, 21 na primeira, 21 na primeira fase. Na segunda fase, acho que foi 15, se eu não me engano. Mas, enfim, acho que o questionamento é esse. Eu queria saber como fica a mente também do soldado novo, porque é um ambiente totalmente diferente, e o enfrentamento da cultura também, porque a gente sabe muito bem que o Major já deve ter enfrentado favelas, comunidades difíceis de se combater o crime, e ali você também tem que se reinventar, porque você vai trabalhar num ambiente totalmente inóspito, difícil de trabalhar. Né? Então, a curiosidade aí vai para o Major. Para o Major, só mesmo assim, só uma pequena parte, né, para dar a palavra ao Major. O Cicerón, né, ele fala que as Forças Armadas não intervêm mais para destruir o inimigo, mas para combater a violência entre um país em crise, né? Então, eu passo a palavra, né, para o Major, como que esse é logo o comecinho, né, do primeiro capítulo, né? Então, juntando isso, e aí o Major também vai poder falar sobre guerras assimétricas, que o senhor começou a falar um pouquinho, né? Então, a palavra é sua, Major. Claire, Alexandre, obrigado. O Alexandre até falou, não conhece muito. Alexandre, com certeza você conhece, a Claire também entende do assunto. Eu acredito que vocês, até pela leitura, né, e por essa vontade, né, de aprender, vocês conhecem bastante coisa, né? Talvez não tenham tanto da prática, né, do dia a dia, mas conhecem, né, e tem esse entendimento, e por isso a gente até está aqui conversando, né, com os internautas. Do que você falou, Alexandre, a gente viveu no século XIX, né, as maiores guerras, né, então uma Primeira Guerra Mundial, uma Segunda Guerra Mundial, milhões de mortos, né, nós tivemos nessas guerras. Depois nós tivemos verdadeiros genocídios. Aí vem aquela coisa, né, que esses doidos da esquerda, né, os caras começam a inventar termos e começam a propagar essas mentiras em todos os cantos, mas, na verdade, o que nós tivemos também no século XIX foram genocídios. Genocídio que foi praticado principalmente pelos comunistas, né? Matando, Mao Tse-tung matou milhões de chineses, né? O Stalin, né, matou também, com Lenin, matou milhares de outros povos, né, que não fosse o povo russo. Né? Nós tivemos isso também acontecendo na África, envolvendo também ideologias comunistas. Então, a gente vê que todos esses momentos de conflito, de guerra, principalmente nesse período que você até citou, Alexandre, tinha ali um componente muito forte, né, ideológico até naquele momento, né, de Guerra Fria. Você está falando de um momento de Guerra Fria que a gente teve, muito marcante também ali, depois de 1945, né, e foi-se na década de 50, 60, se intensificando. E quando a gente vê esse cenário novo, né, que é um cenário novo para um soldado, eu tenho a minha formação como policial militar, mas nós temos também uma formação militar, né, desse conhecimento, né, não da estratégia militar pura, né, de campo de batalha, que é uma guerra, e para isso até que virá aqui, né, uma das pessoas que são sua convidada, né, Claire? Que vai... o Coronel Rubens. Coronel Rubens, né, que vai poder falar, né, dessa questão, né, do militar em campo de batalha, mas eu trago muito dessa questão eu até citei anteriormente, a Claire vai lembrar, Alexandre, eu falei da questão, a gente fala da guerra, mas eu trouxe também a questão da guerrilha, né, guerrilha urbana, né, é uma guerra que se tem, né, em várias situações, onde você tem ali um ambiente que é um ambiente de guerra, de guerrilha. Então, vou citar como exemplo, e esse fato aconteceu, Claire, justamente depois da gente ter conversado, foi o fato que aconteceu com o candidato Tarcísio. Então, o Tarcísio, ele foi a uma comunidade como um candidato que foi convidado
por uma determinada ONG para poder ir lá conhecer o projeto, conhecer a faculdade, né, que eles têm todo um Era a trabalho. inauguração de uma faculdade. Exatamente. E, de repente, ele se viu ali no meio de um conflito armado. Aí que coisa de louco. É um negócio assim que a gente fala. Como é que é possível a gente ainda ter cenários como esse? Mas hoje eu digo que isso ocorre justamente aqui o Seron, ele é feliz em comentar isso, né? Que a guerra hoje ela é travada muitas vezes, a guerra que a gente chamaria de convencional, muitas vezes hoje essa guerra convencional que tinha de dois exércitos totalmente identificados, né, sabendo de que lado estão, isso já não é mais uma realidade, né? A maioria das guerras hoje que nós temos, né, estão ocorrendo em cidades, então cidades assim como Beirute, Bagdá, Abidjan, outros, né, que às vezes estão até longe, né, do nosso dia a dia aqui no Brasil. E hoje, uma guerra muito grande, né, que envolve o mundo inteiro, infelizmente, as consequências estão indo da guerra da Ucrânia, eles estão acontecendo em zonas urbanas, né, em conglomerados urbanos, onde pessoas são colocadas em risco até, e de uma forma proposital. E nesse caso que eu citei, do Tarcísio, é exatamente isso. Os indivíduos que estavam lá estavam numa situação de mostrar força, mostrar a organização do crime naquele ambiente, e dentro disso, sendo um contraponto ao Estado. Então, você imagina, né, uma organização criminosa, que é o PCC, né, sendo o contraponto, né, de uma força estatal, que é a polícia. Mas que, nesse caso em particular, a polícia militar agiu muito rapidamente, fez uma atuação muito pontual, né, diretamente onde deveria, sem causar outro dano, nem problema. Mas isso não é a realidade dessas guerras hoje, e o Ciceron comenta, e o Ciceron ele fala sobre isso, né? Que nós temos hoje um ambiente muito favorável, infelizmente, a guerras desse tipo, que vão acontecer nas cidades, né? Onde a gente tem a maioria da população, são poucos países hoje que têm uma população rural maior que urbana, a maioria dos países tem a sua grande concentração na área urbana, e esses conflitos vão acontecer nessa área urbana. Você até falou de não quero ser muito longo, né? Mas a Claire citou um fato, que é o fato da guerra assimétrica. Para quem não sabe, existem várias formas da gente poder explicar isso, mas eu quero pegar analogias, eu quero ser um pouco mais didático, para que a gente possa entender, né? A guerra assimétrica, ela é assimétrica porque ela é diferente, né? São forças diferentes ali. Então, você tem uma força vai fazer um trabalho todo focado em proteção e regra, em toda a conduta, né, dentro do que é possível, né, conduta ética, legal, né, fazendo o máximo possível para que tenha um mínimo de danos colaterais. Em contrapartida, você tem um adversário que faz exatamente o contrário. O adversário usa todos os mecanismos ilegais, antiéticos, imorais, né? Tudo que for possível para poder ganhar a guerra. Né? Usa de todos os subterfúgios, usa de todas as artimanhas, usa de todas as ilegalidades possíveis para poder ganhar a guerra. Então, uma guerra convencional, até para se lutar numa guerra convencional, existem regras também, não é? Que eu saiba, né? Que eu saiba, como leiga, estou falando como leiga. Tem até os dois inimigos ali que estão lutando, eles não podem fazer determinadas coisas, né? Dentro do que se estabelece, né? Uma guerra convencional. Agora, como o senhor está bem colocando, eles vão usar de coisas assim, de um jogo totalmente. É como se tivesse você jogando futebol. Você está por exemplo, deu 40 minutos, aí eles encerram o jogo, porque um deles está ganhando, mais ou menos assim, né? Quer dizer, não se cumprem regras, né? Então, fica realmente muito mais difícil para esse soldado se movimentar nesse palco, né? Vamos dizer assim, né?
neste local, porque, sabe, como esse soldado vai ter que ter é como se todo o terreno fosse minado, vamos dizer assim, né, Major? Sim, boa lembrança que você teve, porque é exatamente isso. Na guerra assimétrica, né, você tem muito desigual, né? As ações são desiguais. Você falou, tudo na vida tem regras, né? E a regra que é colocada nas guerras, né, principalmente depois da Segunda Guerra, né, que a gente teve um tratado aí, né, Genebra colocou, né, a ONU, né, como um todo colocou regras em conflitos. Isso não é respeitado muitas vezes numa guerra como essa, uma guerra urbana, onde Exato. tem uma guerra simétrica ao mesmo tempo. E para se comprovar isso, o outro lado não está nem preocupado se vai comprovar ou não. Ele quer, na verdade, provocar baixas, ele quer ganhar terreno, ele quer ter uma estratégia que seja, mesmo ilegal ou imoral, ele quer uma estratégia vencedora. E aí a gente pode até levar um pouco mais acima, né? Vamos trazer isso para o fato político de hoje, dos nossos dias, Pois que é. está muito atual essa questão de guerra assimétrica. Então, a gente vê isso acontecendo agora, aos nossos olhos. Se a gente colocar do ponto de vista político hoje no Brasil, a gente vive uma guerra assimétrica, porque nós estamos vendo uma força, né, tamanha, provocando injustiças, enganando, mentindo, invertendo, né, situações até jurídicas. E você fala, meu, como é que eu me protejo com relação a isso? Exato. É algo assim que está acontecendo. A gente está fazendo isso, né? Me perdoe se eu não quero sair do tema. Mas é isso mesmo, é surreal. Criando jurisprudência onde nunca poderia ter, né? Umas coisas assim absurdas. Uhum. É assimétrico mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. E dando para o outro lado uma desvantagem muito grande. Você cria, né, uma desvantagem. Você aumenta o potencial de um e diminui o potencial do outro, de uma forma bem absurda. E é o que vem acontecendo hoje no Brasil, né? Mas eu estava conversando com o Alexandre, e também já conversei com você, né, Claire? A gente tem um Deus aí, eu tenho certeza que tudo isso aí é prova para que a gente possa, né, saber da onde exatamente vem, quem está comandando, né, e quem é o Senhor aí de todos os governos e todos os exércitos. Eu não tenho dúvida disso. Exatamente. Então, o que se observa, hoje nós vamos fazer, eu quero pedir assim, licença para o nosso internauta, hoje nós vamos fazer uma live mais curtinha, né? Principalmente pelo momento que a gente vive, todo mundo está super ocupado, né? Correndo com as suas atividades, né? Então, nós vamos assim já para as considerações finais. A semana que vem a gente vai, espero que a gente tenha realmente um pouquinho mais de tempo para a gente fazer comentários, né? E a gente vai estar depois das eleições. Aí já teremos, né, o resultado das nossas eleições e veremos o que é que deu dessa guerra assimétrica, mas do campo político, né? No campo político. Nós estamos vendo coisas assim realmente absurdas. Então, a gente vê que nas guerras convencionais, né, a Força Armada ela tinha equipamentos pesados, né, de força, então e eram os dois lados que possuíam isso. Hoje, com as guerras urbanas, as Forças Armadas não podem utilizar essas armas pesadas, não é? Então, hoje fica tudo assim muito mais o confronto vai depender muito do ser humano, né? Tanto do lado do policial como dos outros, né? Dos outros componentes nesse palco. Então, vai ser muito mais no campo psicológico, no campo realmente das ideias,
do que realmente das armas, né? Por mais que o policial esteja armado, será que ele pode, o major pode fazer nas suas considerações finais, né? Juntando isso, né? Será que ele pode usar suas armas? Até que ponto ele vai poder usar as armas? Então, existe hoje todo uma recomposição, né, do que o soldado vai poder usar no meio de uma população, né, que fica meio que refém daqueles dos que trazem o conflito, né, os que trazem a violência. Então, eu deixo para o Major fazer as suas considerações finais, depois, logo em seguida, o Alexandre, ok? Claire, pegando, né, então, para a gente já fazer essas considerações, o que você acabou de falar é exatamente uma situação que eu sempre gosto, né, vocês já perceberam, eu gosto sempre de trazer para a nossa realidade aqui, para o que a gente vive no nosso país, para o que a gente vive no nosso dia a dia. Exatamente, quando a gente ouvia falar lá atrás, né, a gente ouviu isso muito na época da guerra contra o Iraque, né? Estados Unidos invadiu o Iraque, à procura de guerras de armas de destruição em massa. Não sei se todo mundo lembra disso, né? Era esse o objetivo. Eu lembro bem. E tem algumas polêmicas, a gente não vai entrar agora no mérito, mas enfim, houve essa guerra e é exatamente o que deu a condição para que ele pudesse invadir, né, e fazer aquele conflito lá no Iraque. Hoje, a guerra biológica, bacteriológica, a guerra com armas sujas, isso vem acontecendo, mas de uma forma escalada, mas que não tem a repercussão, principalmente dependendo do povo que está sofrendo essas consequências, não é algo que a imprensa venha trazer à tona. Até tem a questão da própria imprensa. Hoje a gente, quando vê tudo que está acontecendo no mundo, a gente vê que a imprensa ela tomou um lado. A imprensa ela é seletiva. Ela informa ou desinforma aquilo que é do interesse dela, interesse comercial. E numa guerra é exatamente isso que acontece. A opinião pública ela pode ficar favorável ou desfavorável de acordo com o que é informado. Mesmo na época da internet, que a gente tem hoje, né, uma rede tão grande de pessoas contribuindo com o conteúdo, como é o caso aqui de vocês, né, que estão contribuindo com conteúdo, com discussão, mesmo assim a gente percebe que também existem outros meios. E a gente vai falar nesse sentido que também acaba descompensando algumas situações. A mesma a rede social que é essa que abriu, né, que deu voz a tantas pessoas, é a mesma rede social que restringe, que censura, que não permite que algumas pessoas passem alguma ideia, que haja discussão. Então, quando a gente está falando tudo isso de guerras assimétricas ou guerrilhas assimétricas, eu acho que está tudo relacionado nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Infelizmente, a gente passou por uma situação de uma doença grave, né, que acometeu pessoas, e está aqui o Alexandre para dar o testemunho dele. Que ele passou pela Covid. Exatamente. E por isso, a gente viu como é que foi tratado. Então, hoje, quando você fala de uma guerra urbana, né, como mais uma vez, né, trazendo o livro aqui para quando a gente vê o que está escrito aqui no livro, ele fala de um ponto de vista, exatamente, de um ponto de vista de guerra militar, mas que tem vários outros fatores que cercam essa própria guerra. Né? Então, a gente já falou da questão de religião, a questão política, a questão geopolítica, a questão econômica. E eu falo hoje também, acabei de dizer, a questão hoje, que também é tecnológica, mas também é ligada à comunicação com rede social e com a imprensa. Então, tudo isso tem um viés que hoje, numa guerra urbana que a gente possa ter, ou que a gente tem, né, hoje é muito mais difícil, muito mais complicado, dependendo dos interesses que estão envolvidos em tudo isso. Então, mais uma vez, parabéns aí, né, pela discussão, pelo bate-papo. Tem bastante para vocês poderem e já com o resultado da nossa eleição, né, como você mesmo disse. Exatamente. Aí, Alexandre, a palavra é sua agora.
Ó, difícil falar depois do Major, hein? Fala sério. Olha, eu espero que esse assunto seja um pouco mais dissecado, porque eu acho muito interessante o tratado de poliocética que deveria ser mais bem destrinchado aqui pelo Tisserron, quer dizer, o tratado de poliocética de Enéas. Ele vai falar muito das precauções que os soldados devem ter num ambiente hostil e numa cidade sitiada. Eu acho isso bacana, mas desde já adianto que a gente ficou muito focado em gangues de Nova York. Pô. A gente tem um filme aqui brasileiro que é o Tropa de Elite, que vai falar tão bem desse assunto, né? Excelente sobre esse assunto. Então, eu acho que o Tisserron foi muito feliz no tema abordado. Tem uma coisa que eu quero deixar antes da gente terminar essa live, é que a preocupação demográfica foi uma das ideias, né, citadas pelo Tisserron. E aí eu me lembro de Thomas Malthus, né? Quem sabe não tem uma mente superior aí financiando essas guerras somente para que essa questão demográfica aconteça, né? Para essa diminuição de população. Isso é uma coisa que a gente tem que avaliar, né? A criação da ONU, tudo isso aí, os grandes poderosos, os metacapitalistas, tá tudo aqui, né? Resumindo, é isso. Eu agradeço, Claire, mais uma vez pelo convite para participar dessa live maravilhosa aqui do Clube do Livro. É sempre um prazer. E principalmente por estar ao lado aqui fazer parte junto com o Major Jaime, que é uma pessoa, meu irmão em Cristo, uma pessoa que eu considero demais, que foi uma pessoa fundamental, inclusive vocês sabem como, no meu tratamento de Covid, né? Foi uma pessoa que esteve ali comigo o tempo inteiro, é meu irmão, né? Esteve comigo o tempo todo, me ajudou demais. E eu fico muito feliz de estar aqui. Eu me sinto honrado de estar do lado de vocês dois, comentando esse livro. E quem sou eu na fila do pão? Eu que fico honrado. Muito importante, viu? Muito importante. Querido internauta, nós queremos te convidar para estar conosco na semana que vem, dia 1º, né? Dia 1º de novembro, neste mesmo canal. E aí já saberemos quem é o nosso presidente, o nosso governador, né? Que Deus nos ilumine principalmente, né, os nossos eleitores, né? Eu desejo a todos vocês uma semana muito abençoada e que realmente cada um dos nossos internautas esteja fazendo a sua, sabe, o seu trabalho de formiguinha também, né? Esteja ajudando para que a nossa pátria seja livre, né? E que realmente nós possamos dizer, não é? Pátria, né? Família, Deus, família, pátria, liberdade e vida, que possamos ter uma vida maravilhosa, realmente um futuro de progresso. É isso que nós desejamos. Querido internauta, até a semana que vem. Deus abençoe a todos. Obrigada, Major. Obrigada, Alexandre. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada. Aí foi até 4h25.